Tema de hoje: humildade. Vivendo para fazer os outros felizes. Nós estamos num mundo hoje que todo mundo é egoísta. Parece que nós estamos sendo despertados ao egoísmo. Só o que vale é o que eu penso, o que eu acho. E o cristianismo vai no contrário disso tudo. Só que é aqui que eu quero te mostrar que está a verdadeira felicidade. Vamos entender isso um pouquinho depois. Só que antes eu queria começar com uma curiosidade com vocês. Muitas vezes quando você estuda sobre o povo de Israel saindo do Egito, você vê algumas figuras, como por exemplo, uma figura do Egito muito clássica, é a grande pirâmide de Gizé. E muitas pessoas chegam a pensar se o povo de Israel, quando estava como escravo no Egito, não estava lá exatamente construindo essas pirâmides. Na verdade, eu queria te dizer, não. Como você vê, aliás, só te descrevendo aqui as pirâmides, a grande e a maior de todas não é a do meio, embora na foto ela apareça como sendo maior. A maior pirâmide é esta aqui da minha esquerda, que é a do rei Quéops, do faraó Quéops. O filho dele, Quefren, é quem fez essa do meio que você tem aqui, que ela foi toda pilhada e aquela parte de cima dela é o que sobrou do que cobria a pirâmide. E a terceira menor seria do neto de Quéops, que é Miquerinos, formam essas três pirâmides. E tem muitas outras pequenas ali ao lado. Para você ter uma ideia na data, que eu fiz questão de colocar aqui, 2560, antes da Era Comum, é assim que se fala hoje em dia sobre a datação, sendo que quando você pega a saída do povo do Egito, ela está provavelmente entre 1200 a 1300, por ali. O que significa que essas pirâmides já existiam há mais de 1200 anos, antes de Moisés. Então, os israelitas já conheciam essas construções. Algumas pessoas falam assim, mas então por que a Bíblia não cita nada disso? Era inimigo deles, você acha que eles iam fazer propaganda gratuita? Não é? É óbvio que é isso. Então, o que chama a atenção dessa construção é que nós estamos falando aqui de uma construção há mais de 4.500 anos atrás. Para você ter uma ideia, quando essas construções foram feitas, ainda haviam mamutes na Terra. Os mamutes ainda não estavam extintos quando as pirâmides, por exemplo, foram erigidas. Algumas pessoas falam dessas, mas você tem só no Egito em torno de 130 pirâmides no Egito, algumas ainda em dúvida, porque muitas delas se desfizeram completamente e é apenas um morro e você encontra pelas escavações que ali teve alguma construção como de pirâmide. A primeira delas é de 2613 a.C. É interessante você notar, porque você ouve falar do Egito e você ouve, por exemplo, Cleópatra. Gente, Cleópatra está mais perto do iPhone do que da pirâmide. Só para você ter uma ideia, em termos de tempo, não é? A propósito, Cleópatra não era egípcia, tá? Cleópatra era grega, embora fosse um faraó, né, no Egito, um líder sobre o Egito. Para você ter uma ideia, essa construção, ela foi a construção mais alta do mundo, por aproximadamente 1375 anos. Ela foi suplantada somente já na Idade Média, numa catedral chamada Catedral de Lincoln, na Inglaterra, uma catedral anglicana, posteriormente anglicana, em 1185. Então você vê o tamanho dessa construção. É a única das 7 maravilhas do mundo que está em pé. É a única. Tem lá, Templo da deusa Diana dos Efésios, aquela citada na Bíblia, não existe mais, só tem uma coluna ou outra ali. E tantos outros das chamadas 7 maravilhas do mundo, o farol de Alexandria, né, não tem mais. Aí, este é o único que ainda é possível ser visto e visitado. O que eu acho engraçado são as teorias que vêm por detrás disso, né? Eu já ouvi teorias, por exemplo, que as pirâmides foram feitas por aliens. Seres de outros planetas vieram aqui, e aí eu pergunto, para que esses camaradas iam fazer um negócio desse?
Chega ao ponto alguns de dizerem que era um posto de combustível para as naves alienígenas. Mas tem gente que acredita fielmente nisso. Gente, ciência, matemática, cálculo, engenharia, capacidade humana. Não subestime o ser humano. O ser humano é genial. Quando ele é bem organizado, faz coisas fantásticas, faz obras faraônicas, literalmente, não é? Então, Deus nos fez dessa maneira. O que a gente precisa somente é se organizar. O povo de Israel, quando estava no Egito, trabalharam principalmente para o rei, ou o faraó Ramsés II, na construção de duas grandes cidades. Uma que os israelitas depois apelidaram de Sucote e a cidade de Ramsés, ou como os egípcios a chamam de Pi-Ramsés, que eram duas grandes cidades celeiros que eles construíram na época. Trabalho árduo, sim. Trabalho pesado, sim. A maneira dos israelitas se referirem a isso é trabalho escravo. De fato, não é escravo como nós entendemos escravos hoje. Eles tinham um salário chamado corveia, que é um básico de comida e alimentação para essas pessoas que eles tinham. Mas realmente era um trabalho horrendo. E foi de lá que Deus os tirou, prometendo uma terra para eles. Uma terra onde eles tivessem igualdade, uma terra onde eles pudessem plantar e colher, uma terra, como se promete nas Escrituras Sagradas, que tem tanta abundância que escorre leite e mel. E assim os israelitas saíram do Egito e começa a construção desse povo. Povos que saíram do Egito, que é o êxodo principal que nós conhecemos, povos que moravam no deserto e que se juntaram, povos que moravam nas montanhas, outros povos locais de Canaã, é isso que vem mais adiante formar Israel. Só que nesse trajeto, eles tiveram que passar por um grande deserto. E é ali que eles foram forjados e trabalhados por Deus para poderem experimentar um novo momento na vida deles. Tudo isso que nós temos escrito, a maior parte desses textos são escritos muito mais tarde. Esses textos, na maioria das vezes, são escritos ou compilados na sua arte final, como nós temos eles hoje, quando eles já estavam no cativeiro babilônico ou pós o cativeiro babilônico, e aí nós já estamos falando lá próximo dos anos 500, mais ou menos, antes de Cristo. Então, muitos anos depois, eles pegam os textos, as tradições orais, textos escritos, e vão compondo esse texto bíblico que nós temos hoje, revendo todas essas histórias e trazendo essas lições. Agora, como Israel precisava criar sua identidade, toda nação que quer criar uma identidade, ela tem que mexer um pouquinho com o nacionalismo, ou aquela tendência de heroísmo. Vocês que estudaram em escola pública na década de 70, debaixo do militarismo, devem se lembrar como era muito forte o conceito de nacionalismo aqui para nós no Brasil. Nós cantávamos o hino nacional, nós cantávamos o hino à bandeira, nós estudávamos educação moral e cívica, ou SPB, só quem é da época sabe o que eu estou falando, e quando a professora ou quando a diretora chegava em sala de aula, você saía da sua carteira e ficava em pé em posição de sentido para receber a diretora, e toda esta organização vinha junto com alguns pensamentos como que o Brasil era... o céu do Brasil tem mais estrelas, né? As praias do Brasil são mais ensolaradas, e as músicas ficavam falando e cantando para a gente. O governo barrava qualquer música que fosse crítica, e só era permitido músicas populares que validavam ainda mais a nossa nação, tentando criar a nossa identidade. Criaram-se alguns personagens brasileiros, Aleijadinho, por exemplo. Queridos, Aleijadinho, na verdade, é um mito, é uma lenda brasileira, o Aleijadinho, né? Todas aquelas construções, um homem só nunca teria feito todas elas. Mas no Brasil, até hoje, se fala de Aleijadinho como um personagem real, que possivelmente tem existido. Algum escultor que foi um grande professor, que formou alunos e que foi se
ideias brilhantes que nós conhecemos ali na região sul de Minas. Mas não foi ele que fez tudo aquilo. Basta você estudar história e você vai ver algumas coisas que o Brasil fazia na época. Criava os seus heróis. Tiradentes, Aleijadinho, todos foram aumentados os seus valores. O nosso jogador de futebol, ele é sempre o rei do futebol e o melhor do mundo. Não importa se hoje tem cara que possa ser muito melhor do que o nosso Pelé, mas para nós sempre será o nosso Pelé. Então, isso tudo foi criado para gerar para nós identidade. Por quê? Um povo, quando está fraco, precisa de heróis. Vamos ver se você consegue pescar onde é que eu estou chegando. A nossa nação hoje está com falta de heróis. Você nota isso em qualquer área. No futebol, um time que está fraco está doido por uma grande contratação, como se só aquele jogador fosse resolver tudo. Precisa de herói. Na política brasileira, estou com medo esse ano. Nós não temos nenhum herói. A hora que aparecer um, meu Deus, não vote. O último que nós fizemos isso, nós mesmo saímos para a rua pedindo impeachment. E ele vai se eleger de novo. Então, nós temos essa necessidade de herói. Quem tem necessidade de herói, vou jogar mais aberto. Quem tem necessidade de herói é gente fraca. Quando alguma coisa na sua identidade não está muito fortalecida, você precisa de um herói para se espelhar nele. Israel estava assim e tornou Moisés muito mais herói do que realmente ele era, ofuscando a verdadeira personalidade do cara. Tanto que qual é a ideia que você tem de Moisés? Vamos lá, se eu te chegasse assim e falasse, tente descrever Moisés, você vai imaginar um cara sisudo, uma postura de líder, cajado aqui na mão, sabe, líder, aquele, meu povo, né? Eu lembro de gente que falava assim no Brasil, né? Minha gente, né? E aí você vai imaginar um líder dessa maneira. Ele não era assim. Ele era manso, humilde e gago. Não sabia falar em público. Quem falava no lugar dele era Arão. Esse era o Moisés. Nós temos a mania de criar os nossos heróis e as nossas celebridades. Embora eu ache uma diferença entre herói e celebridade. Herói eu acho positivo, celebridade negativo. Celebridade é só famoso. Celebridade é alguém que ralou muito, se sacrificou muito, mas para o seu próprio sucesso. Herói é alguém que se sacrifica pelos outros. Então, nesse sentido, herói eu acho bonito. Havia essa necessidade de se criar heróis nacionais, então fantasiaram muito em torno de Moisés. E aí nós acabamos perdendo o homem por detrás da figura pública. O homem e a figura pública muitas vezes são diferentes. Tem pessoas que estereotipam você. Tem pessoas, às vezes eu me refiro até comigo mesmo, que sou uma pessoa pública, as pessoas criam um holograma ao meu respeito. Criam uma pessoa que eu não sou. Eles acham que eu sou, mas eu não sou. E não conseguem enxergar o homem por detrás da figura pública. Nós fazemos isso com os nossos artistas de TV, por exemplo. Você já percebeu que quando você tem um artista de TV, ou um cantor, ou alguém que você conhece muito, talvez você siga em redes sociais, se você o encontrar pessoalmente, não parece ser amigão dele. Então, tem pessoas que reagem dessa maneira, porque nós temos essa necessidade de se espelhar em alguém. Só que existe um homem por detrás da figura. E este homem, Moisés, assim como eu e você, precisou ser forjado, trabalhado, o coração dele ser tratado por Deus. Tudo isso Deus levou 40 anos para tratar o coração de Moisés. Números, capítulo 12, versículo 3, diz assim: Ora, Moisés era um homem humilde, mais do que qualquer pessoa que havia na terra. Essa expressão vem da tradução à mensagem. Na tradução de Almeida, ela traz um homem manso, o mais manso que havia na terra. Foi a humildade que fez dele um grande líder. Foi por causa da humildade dele que se criaram os mitos e as lendas, de tanto que o povo o admirava.
Agora, é interessante notar uma coisa. Porque Moisés era um cara humilde, Deus estava do lado dele. Deus dava chancela para tudo. Porque Moisés era humilde, Deus o livrou de confusão. Esse texto mesmo, o contexto dele, é de Arão e Miriam fazendo um levante contra Moisés. Imagina, seu próprio irmão e irmã querendo dar um golpe de estado em você, entendeu? Querendo tirar você da liderança e assumir a liderança. E Deus se posiciona dizendo não. Moisés não sabia se defender, ele era manso, ele era quieto, ele era passivo. E vem Deus e se coloca na frente e fala: você vai brigar comigo. É isso que Deus faz com gente humilde, é isso que Deus faz com gente mansa. Se você é do tipo que fala: eu não preciso de ninguém me defenda não, eu mesmo vou lá e me defendo. Tá bom, vai lá e se defende. Deus fica assim, falou: beleza, vai. Pode resolver sozinho. Mas quando você age como manso e humilde, Deus fala: é minha batalha, dá licença, sai da frente, deixa comigo. É assim. Isaías 57:15 diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo, habito num lugar alto e santo, mas habito também com humilde de espírito. Olha que texto maravilhoso. Deus está dizendo: eu sou mesmo, Senhor sobre tudo, habito num alto lugar, estou acima de todas as coisas, mas habito também com humilde de espírito. Gente, Deus está com os humildes. Quando você é manso, quando você é humilde, Deus te livra de confusão, Deus te defende. Mas quando você é arrogante, quando você é orgulhoso, você mesmo está criando uma armadilha para você. Porque o orgulho aparece, a mentira aparece. Então, não seja dessa maneira. Eu conheço uma história, por exemplo, claro que ela tem um tom cômico nela, onde um cara que havia acabado de ser eleito e subiu a cabeça dele, a posição dele agora de deputado, ele estava se achando o máximo, e ele foi lá nos primeiros dias de trabalho e não tinha ainda nada muito bem instalado, tudo lá no escritório dele, mas ele estava sem o que fazer. Então ele estava ali parado, nisso foi chegando gente, passando gente, cumprimentando, ele falou: é melhor eu parecer que eu estou fazendo alguma coisa, né? Senão o pessoal vai achar que eu não trabalho. Nisso um homem pega assim e entra na sala dele, e ele imediatamente pegou o telefone, falou: vou mostrar que eu sou ocupado, né? Não sou assim tão acessível, né? Queria se mostrar que ele era o tal. E ele pegou o telefone e ficou assim: sim, claro, senhor presidente. Um prazer receber sua ligação. Sim. Não precisa colocar meu nome nesse projeto, de maneira alguma. Não precisa. Desde que seja bom para toda a população, eu fico muito feliz de ter podido contribuir. Sim, com a nossa... Sim, senhor presidente, muito obrigado. Ao seu dispor. Obrigado. Pois não. Até logo. Tchau. Desliga o telefone e vira assim e fala: jovem, pois não, que posso lhe ajudar? O cara meio sem graça falou: moço, eu vim instalar o telefone. Gente arrogante, gente mentirosa, gente que é orgulhosa, arma uma armadilha para si. Orgulho e arrogância só põe você em confusão. Mansidão e humildade, Deus mesmo te defende. Amém? Duas lições aqui para nós. Primeiro, humildade não te faz melhor do que ninguém, mas te faz diferente de muitos. A humildade não vai te fazer uma pessoa melhor, mas vai te fazer diferente. Você vai na contramão do que hoje em dia se coloca para as pessoas. Você se destaca porque hoje em dia a humildade é rara, ela é incomum, então acaba se destacando. Moisés era diferente. Moisés não é o tipo de líder que nós imaginamos hoje nas nossas empresas, não é o tipo de líder que hoje escreve livros sobre si, que conta as suas grandes ideias. Moisés ia na contramão de tudo isso. Ele era autêntico, ele era humilde. E normalmente nós temos aversões, não é? Uma aversão muito grande a pessoas falsas, a pessoas arrogantes,
e eu gosto de colocar da seguinte forma: felizes são os humildes porque eles não têm nada a esconder. O humilde, ele é autêntico, ele é o que ele é. Esse sou eu. Se você quiser ser uma pessoa satisfeita na vida, se você quiser ser realizado na sua vida, a humildade faz, lembra-se que no tema eu falo, vivendo para fazer os outros felizes. Quando você dispõe a tua vida para servir os outros, é aí que você vai encontrar um nível de felicidade que aparelho novo nenhum te dá, que posição nenhuma te dá, que cargo nenhum te dá, que nome nenhum te dá, que publicação em jornais ou revistas nenhum te dá, nenhuma fama te dá este prazer de você servir. O que é que traz satisfação à vida? É quando você entrega a sua vida. Quando você faz algo por alguém, quando você serve sem esperar nada em troca, quando você se doa. Aliás, é isso que a Bíblia chama de ministério. Ministério não é pregar e cantar. Você pode pregar e cantar e não ter ministério, porque ministério é serviço. Se quem prega e canta para se aparecer, isso não é serviço. Mas se alguém faz isso porque se doou, porque quer ver, quer abençoar outras pessoas, então é serviço, então é ministério. A palavra serviço e a palavra ministério é a mesma. Na língua grega se usa uma palavra só, diaconia. É isso. Deus te chamou para ser um servo. Deus te chamou para servir pessoas. Deus te chamou para ajudar pessoas. Quer se sentir bem? Começa a fazer atos pequenos. Que seja parar o carro para alguém atravessar a rua, você já vai se sentir melhor. Ajudar alguém a carregar uma coisa pesada, dar carona para alguém. Parar o carro e descer e ir lá empurrar o camarada que está sozinho lá levando o carro dele. Quando a gente faz algumas coisas dessas, principalmente para desconhecidos, gente que não vai poder te agradecer depois, o nosso coração fica melhor. Mas Deus deixou essa escolha para você. Deus não vai forçar isso. Ele só aceita se for voluntário. Deus não vai forçar você a entregar a sua vida. Eu sei que a expressão ser usado está em desuso, não é? Hoje em dia. Ninguém quer ser usado por ninguém. Mas ser usado por Deus, meu querido, tem um significado completamente diferente, porque Deus não abusa de nós. Ele quer nos usar, e Ele vai tornar isso um dos sentimentos mais prazerosos da nossa vida. Minha alma, minha vida, ganha significado quando eu sou usado por Deus. Você percebe-se melhor, mais no centro daquilo que você chama de razão da minha existência. Vou usar uma expressão, vou falar para vocês uma expressão minha particular, que eu falo, pode parecer ruim ou pesada para alguns, mas eu falo para pessoas muito próximas minhas, eles me entendem a linguagem. Algumas vezes eu saio daqui no domingo com tanto prazer e tanta realização, que às vezes a minha expressão é a seguinte: eu já posso morrer. Já posso. Já fiz. Se a minha vida foi inteira só para fazer isso aqui, já estou feliz demais. Já me realizei demais. Uma vez, eu estava numa estrada e eu vi uma pessoa que me parecia um deficiente físico e mental. E eu vi que ele estava tentando falar ali com algumas pessoas, as pessoas fugiam dele. Eu fui até ele, e eu estava dirigindo para São Paulo, longe daqui ainda, muitos quilômetros daqui. Eu vinha lá da região de Marília, mais ou menos, estava muito longe daqui. E eu cheguei perto dele, tentei entender o que ele falava com uma certa dificuldade, e ele falou: não, eu estava vendo carona, porque eu vou até o posto no quilômetro tal. Eu falei: por favor, vem no meu carro. Ele falou: não, eu estou pedindo aqui para os caminhoneiros, tudo mais, o senhor não me conhece? Eu falei: muito prazer, estou conhecendo agora. Entra no meu carro, por favor, me deixa eu te dar carona. E quando eu abri o meu carro e recebi aquele homem no meu carro e comecei a caminhar, gente, me deu uma sensação de prazer enorme, enorme, porque eu estava ajudando alguém, uma coisa simples como essa. Eu sei que é perigoso isso em estrada, mas eu estava em paz. Antes de terminar, esse homem virou para mim
e usou mais ou menos a seguinte frase, eu não sei te reproduzir exatamente, vou falar com a memória que eu estou no momento. Ele falou mais ou menos assim comigo, falou assim: você é um homem de Deus, não é? Eu falei: olha, eu amo muito a Deus. Ele falou: não, eu sei que você ama a Deus. Deu para notar isso aqui. Agora, o que eu queria te dizer é que Deus vai abençoar muito as pessoas que você tem servido. Eu fiquei olhando assim para ele, quase que perguntando assim: você sabe que eu sou pastor, alguma coisa assim e tal? Porque ele começou a falar de anunciar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus. Ele tinha uma linguagem bem parecida com uma linguagem católica, talvez ele tenha sido um católico muito fiel a Deus. Mas a transmissão que ele fez comigo foi tão forte que quando ele saiu do meu carro, eu fiz a seguinte oração, falei: Deus, muito obrigado, anjos existem. E a Bíblia diz assim, que algumas pessoas, sem saberem, hospedaram anjos. Eu falei: Deus, obrigado, anjos existem. Então, abre teu coração para servir. O prazer que te dá de servir é muito maior do que o prazer de ser servido. Em Romanos 12, que a gente sempre usa o versículo 2, renovar, transformar pela renovação da sua mente, eu quero te mostrar o que vem antes disso. Romanos 12, 1, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Essa expressão seria a mesma coisa que Paulo dizia assim: irmão, pelo amor de Deus, é isso, tá? Que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Gente, toda vez que você se sacrifica, note, sacrifício vivo, não morto. Toda vez que você sacrifica a tua vida para ajudar alguém, para abençoar alguém, isto é um culto para Deus. Deus recebe isso como culto. Então, se doe, contribua, oferte, passe a algum lugar, compre alguma coisa, leve para alguém, arranque sorrisos das pessoas, um mero cumprimento, faça alguma coisa. Amor se sacrifica, amor se dá. Alguém fala: mas hoje eu não estou afim. Fique afim, ou faça sem estar afim. Existe algo dentro da minha área, da minha profissão, do meu ministério, que eu coloco para mim. Eu falei: eu não tenho o direito de estar de mau humor. Alguém fala: ah, Nésio, que prisão? Prisão nada, é uma libertação, meu querido. O mau humor vem e chega, eu falo: cai fora. Não posso ficar mal-humorado. Não faz parte, eu não consigo funcionar mal-humorado. Então, trabalhe a tua vida, trabalhe a tua mente, trabalhe o teu coração, ande com expectativa no dia a dia. Quem são as pessoas que hoje eu vou abençoar? Uma vida sem sacrifício é uma vida sem amor. Amar não é receber, amar é se doar para alguém, ou por alguém. Se não existe sacrifício na sua vida, não tem amor. Quem ama se sacrifica, quem ama se dá, quem ama se doa. Quem ama recebe o telefonema da pessoa querida e fala: não, estou indo aí te buscar, quero estar junto. Quem ama se desdobra. Quem ama fala: não, eu levanto mais cedo, eu vou lá com você. Não, mas eu vou, eu quero. Eu estava saindo de uma reunião ontem aqui da Carisma, alguém chegou assim para mim e falou: você vai chamar Uber? Eu falei: vou. Aí a pessoa falou: não, eu vou te dar carona. Eu falei: obrigado, mas vocês moram onde? Em tal lugar? Eu falei: não, gente, eu moro para outro lugar. A pessoa falou: não, eu faço questão, quero te levar, tudo mais. Eu me senti amado. A pessoa se desdobrou, a pessoa me levou uma coisa que não era nem caminho para ela. Quem ama faz, quem ama se doa, quem ama se dá, abençoa as pessoas. Deus, Ele quer de nós um sacrifício vivo, como diz o texto, ou seja, sacrifício da vida, do dia a dia. Quando você pega momentos da sua vida e doa para alguém, faça um voto para você mesmo, nessa semana, fazer algum sacrifício para ajudar alguém, amém? Faz um voto para você mesmo, essa semana eu vou me sacrificar em alguma coisa para servir alguém. Isso é que eu chamo servir a Deus servindo pessoas. Sirva a Deus servindo pessoas.
Torne a vida das pessoas que estão ao teu redor um pouco melhor por você. Meu desejo, que gente nessa semana levante as mãos para os céus e fale assim: graças a Deus que você existe. É isso que é importante. Então, sirva as pessoas com palavras, sirva as pessoas com incentivo, sirva as pessoas da melhor maneira possível. Segundo, a nossa felicidade, ela é proporcional à nossa entrega. É o contrário. Dessa vez eu vou usar uma palavra bem bíblica, mas muito desgastada no meio evangélico, né? A gente fala muito, né? O mundo é o sistema organizado anti-Deus. É isso. Então agora eu vou usar a expressão: o mundo te ensina o contrário disso aqui. O mundo te ensina: seja feliz você mesmo, que se dane os outros. Em outras palavras, seja egoísta. Quanto mais egoísta, mais feliz você vai ser. O mundo te ensina isso. A Bíblia te ensina outra coisa. Nós não podemos perder as oportunidades que nos aparecem de fazer o bem ou de fazer qualquer ato de bondade para com alguém. As oportunidades vão aparecer no meu e no teu caminho ao longo da semana. Fique de olho, fique atento, procure prestar atenção nas pessoas que estão ao teu redor. Você vai conseguir fazer leituras da vida das pessoas e ver as necessidades que você possa ajudar. E vou dizer mais, o seu dia vai ficar bem melhor quando você começar a experimentar esta bênção de ser um abençoador. Fica bem melhor o seu dia. É muito mais gostoso quando você está abençoando do que quando você está sendo abençoado. Muitas vezes, Deus faz com que pessoas cruzem o nosso caminho para que nós sejamos bênção para elas. Fique atento. É claro, não são todas, claro que não. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem tantas outras coisas para fazer. Não são todas as pessoas, são as pessoas certas. Jesus foi até o poço de Betesda e lá tinha muitos paralíticos de coxo. Para um, ele foi direto e curou aquele um. Por que ele curou um e não os outros? Não sei. Quando chegar no céu, você pergunta para ele. Eu não sei essa resposta. Não sou secretário da Santíssima Trindade. Eu só sei te dizer o que está na Bíblia, que a Bíblia não fala, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, não dá para a gente abençoar todo mundo, não dá para a gente se doar para todo mundo, não dá para eu repartir meu dinheiro com todo mundo, não dá. Mas existem pessoas que você sabe que você tem que fazer isso. É por isso que há poucos domingos atrás eu te falei sobre fala a Deus. Como é que Deus fala comigo? Como é que eu posso ouvir a voz de Deus? E uma delas é aquela intuição, aquele testemunho interior. Não uma voz que você ouve, mas uma voz que você sabe. Tem pessoas que você assim, você olha, você sabe que você precisa fazer algo para aquela pessoa. Faça. Talvez esteja do teu lado, ao teu redor, na tua família, na tua casa. É uma visita que talvez você já está sendo incomodado de fazer nessa semana para alguém. É um telefonema, é uma palavra. O que eu estou dizendo é que quando a gente pensa em servir pessoas, pensamos em, eu vou fazer uma grande obra social. Não. Começa de pequenos atos de bondade. Pequenas coisas. Coisinhas pequenas que você pode fazer para as pessoas que estão mais próximas ali de você. Não precisa ser algo grandioso, que chame a atenção de todo mundo. Eu falo de pequenos atos de bondade que todos nós podemos fazer, que todos nós podemos dar. É como se oferecêssemos um fruto que temos para dar. Um sorriso aqui, uma palavra encorajadora ali, uma carona, ou até um presente surpresa. Note, fruto. Jesus chegou assim para os discípulos, e isso é um dos últimos bate-papos de Jesus com seus discípulos. Ele fala o seguinte, que o desejo dele é que vocês deem muitos frutos. Gente, uma árvore não come do seu próprio fruto. O fruto é alguma coisa que as outras pessoas se alimentam daquela árvore. O que Jesus está dizendo é o seguinte, o meu desejo é que a sua vida comece a dar frutos, pessoas comecem a ser alimentadas de coisas boas que tem na sua vida. Então, querido, distribua. Vamos lá, gente, você é simpático e bonito, dá sorriso por aí, é legal.
É legal. Gente querida, próxima sua, dá um alô, manda um recado. Sabe aquele recado gostoso? Domingo passado eu lhes contei de um irmão muito querido meu pastor, fez algo comigo, ligou da Bolívia para mim, falou, não, só liguei para te dizer que eu te amo, que você é uma pessoa especial para mim. Eu falei, que coisa maravilhosa, que coisa gostosa isso. Você já se sente bem, só por ter recebido algo assim. Faça algo por alguém. Coisas simples, básicas do dia a dia. Hoje é domingo, alguns de vocês vão sair para comer aí fora. Custa tratar bem quem está te servindo lá? Pensa bem, hoje é domingo, você escolheu o que quis fazer. Veio para o culto porque quis. Está indo almoçar fora porque quer. O cara não, está lá trabalhando porque precisa. Trata bem. Trata bem aquela pessoa que pega a bandeja lá e que limpa e que joga o lixo fora. Trata bem aquela pessoa. Eles não são postes. Não são postes. Você conhece os lixeiros da sua rua? Você conhece o carteiro? Já bateu papo com eles? Já ofereceu alguma coisa para eles? Experimente um dia escutar o barulho do caminhão lá de longe e deixar um suco bem gelado lá, gostosinho, já sair na rua. Aí, gente, ó, tá aqui, copo descartável já para ser prático, os caras têm pressa, né? Toma um suquinho aí, toma um suquinho. Faz isso para você ver. Vê se não vai fazer diferença na vida deles e na sua. São determinadas coisas que você pode chegar, o carteiro te entregar uma coisa, cara, você não quer uma água? Deixa eu buscar uma água para você. Ou já vai com a água. Se você não quer, eu levo embora, não tem problema, já está aqui, ó, para você ganhar, não perder o seu tempo. Sirva as pessoas, se doe para as pessoas, converse mais com as pessoas, torna a tua vida alguma coisa que as pessoas se alimentem de você. Coloca isso na sua vida, querido. Eu e você, nós vivemos para ser generosos. É assim que se faz no reino de Deus. Esta é a cultura do reino de Deus. Abra um parênteses e já eu termino. O que não é cultura no reino de Deus? Celebridade, não é cultura no reino de Deus. Por isso que eu sou contra alguns shows gospel que tem por aí. Por isso que eu sou contra esse negócio de pastor que anda com segurança, que você não pode aproximar do cara. Por isso que isso aí é frescura. Isso aí é orgulho. Isso aí é mundanismo no meio da igreja. Jesus andava no meio do povo, estava no meio do povo. Jesus era muito mais importante que esse camarada por aí hoje. Jesus não andava com segurança. Ah, mas e se roubarem? Já me roubaram, e daí? Sequestra, você vira amigo do sequestrador, qual o problema? Eu fui sequestrado muitos anos atrás. Se você me visse no carro, você falava, né, você está com os brothers dele, porque a gente estava rindo. Rindo, claro, queria descontrair o cara. O cara estava com uma arma, eu falei, deixa eu descontrair o camarada, né? Mas vai servir pessoas, vai ser gente. Se você é chefe na tua empresa, se é diretor na tua empresa, você tem posição na tua empresa, use o seu cargo para a funcionalidade da empresa, mas nunca para te distanciar das pessoas. Seja perto de todas as pessoas que você puder. Seja como Jesus. Jesus falou o seguinte, aprenda de mim, eu sou manso e humilde de coração. Amém? Eu tenho mais um texto para ler com vocês. Pode ficar em pé comigo? A nossa felicidade, ela está intrinsecamente ligada com a nossa generosidade, querido. A razão que a vida de muita gente é sem graça e é chata, é porque eles vivem só para si mesmos. Nós não fomos feitos para ser assim. Se você é cristão, você saiba de uma coisa, egoísmo e cristianismo são incompatíveis. Aliás, a minha definição de pecado, aprendi isso com o Rui, minha definição de pecado é egoísmo. O que é pecado? Egoísmo. É isso. É o contrário do amor. Quando nós repartimos o que temos, quando nós ajudamos alguém, quando nós fazemos o bem a alguém, é isso que traz realização para nós. Quem ensina isso? Nas palavras de Paulo apóstolo, falando lá no livro de Atos, referindo-se a Jesus, em Atos 20, versículo 35, o texto diz assim, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, 2 pontos, e eu gostaria que você falasse junto comigo essas palavras de Jesus. Há maior felicidade em dar do que em receber. Foi o nosso mestre que falou isso. Quem dá é mais feliz.
Você conhece alguma pessoa, minha avó usava um termo pidonho, né? É o pedinchão. Aquela pessoa que, sabe aquela pessoa que pede tudo? Ela vive pedindo coisa. Ou se não, ela se faz de coitadinho, assim. E aí, não, tá, sabe, tô precisando, sabe? Para você dar alguma coisa para ela. Ou sabe pessoa reclamona? E aí, tá tudo bem? Não, tá. Você percebeu que essas são as pessoas mais infelizes que você conhece? É interessante que a gente pode estar chorando, pode estar triste, pode estar passando por momentos difíceis, mas é possível ser feliz mesmo no meio disso tudo. Mas se você é egoísta, vive para você, gosta só de receber, de pedir para os outros e de reclamar da vida, você está perdendo a felicidade. A felicidade está em dar, em se doar. A felicidade está em servir as pessoas. A felicidade está em arrancar sorriso. Arrancar sorriso é melhor do que rir, sabia? É melhor. Se arranca sorriso, aquilo te dá prazer. É mais do que riso, é prazer. Gente que se doa é mais feliz. Eu vou terminar lendo um último texto de Atos 10, 38. Esse texto fala de Jesus. Diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem. Note, Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Note, Jesus andou por toda parte fazendo o bem. O que eu gostaria é que no lugar ali, coloca o texto para mim novamente, no lugar ali onde aparece Jesus de Nazaré, fosse o seu nome. Que se diga de você depois, como Deus ungiu seu nome, com Espírito Santo e poder, e você andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com você. É isso que eu quero ver na tua vida. Que você seja, não tenha medo de dizer, quero ser usado por Deus. Deus não vai forçar, Deus só usa quem se entrega. Então, meu querido, deixa Deus ungir você. Muitas pessoas falam, eu quero poder, eu quero unção do Espírito Santo. Não, é para quê? Poder é para servir. É para isso que Deus quer trabalhar com a nossa vida. Para isso, aquele bicho feio na vida da gente, como nós dizemos aqui no domingo passado, aquele lado ruim da vida da gente, tem que ser queimado. Tem que ser queimado. É isso que a gente chama de ser queimado no altar de Deus. Minha vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso. Essa é a vida de alguém que serve a Deus. Essa é a vida de um adorador. Essa é a vida de alguém que é discípulo de Jesus. Bem-vindo ao reino de Deus. No reino de Deus é assim. Eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos, abrir as suas mãos e repetir essa oração comigo. Repita assim, diga: Senhor, usa a minha vida. Queima, Senhor, na minha vida tudo que for ruim. Senhor, eu te entrego a minha vida para te servir. Eu quero te servir, servindo as pessoas. Eu vou te amar, amando as pessoas. Recebe a minha adoração, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja nosso Deus.